Não tem o menor cabimento esse tipo de, entre aspas, e muitas aspas, arquitetura. Vai começar agora uma onda de dizer qualquer coisa que não gosta da arquitetura hostil, multar o ente privado. Esse é um projeto muito humano. Nós estamos aqui para cuidar daqueles mais vulneráveis. O problema é resolver a falta de habitação. Tem muita gente com a corda no pescoço, devendo para agiota. Essa medida promove maior endividamento. Beneficia apenas o mercado financeiro. E a questão dos consignados, ela não tem atrelamento ao superendividamento. Se alguém levar as peças do aparelho, o preso pode montar uma linha de produção dentro do presídio. Então aqui nós vamos de novo para uma lógica de populismo penal. Na semana em que se comemora o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, algumas votações no plenário foram marcadas pelo consenso e entendimento, mesmo entre atores que costumam rivalizar de lados opostos do xadrez político. Foi o caso da Lei Padre Júlio Lancelotti, aprovada pelos deputados, que proíbe o uso da chamada arquitetura hostil nas cidades, ou seja, aquelas construções com o objetivo de repelir a presença de pessoas em situação de rua. Mas o que é arquitetura hostil? É aquela construção pública, por exemplo, que tem uma série de objetos pontiagudos colados rente à parede para impedir que uma pessoa que precise de um abrigo num dado momento possa ali se abrigar. É evidente que nós sabemos que nenhum cidadão brasileiro, nenhuma cidadã deveria se abrigar numa ponte, num viaduto, numa marquise. Mas, na eventualidade de uma necessidade, numa situação limite, numa situação dramática que essa pessoa vive, a cidade não pode ser agressiva ao ponto de, até nesses espaços públicos, impedir aquele convivência, aquela proteção. Esse é um projeto que, de fato, foi construído. É até algo raro de acontecer, quando a gente tem todos os lados, as vertentes, ideologias, votando juntas, porque é um projeto humano, é um projeto que se dirige a proteger aquelas pessoas mais vulneráveis, mais carentes, que estão numa situação de risco, uma situação de miséria na cidade e que às vezes não conseguem nem encontrar um canto para dormir debaixo de um viaduto, porque existe uma arquitetura hostil. Esse é um projeto muito humano. Nós estamos aqui para cuidar daqueles mais vulneráveis e, por isso, estamos dizendo não à arquitetura hostil e sim à humanidade. Não tem o menor cabimento esse tipo de, entre aspas, e muitas aspas, arquitetura com os chamados ofendículos, que tem como objetivo, no final das contas, agredir, ferir pessoas em situação de rua para que não permaneçam em determinados espaços. O que o Estado brasileiro tem que fazer é política de moradia que garanta o direito das pessoas a ter a sua casa, a ter um espaço para viver de forma digna com a sua família. Essa é uma decisão que deveria ser dos municípios, não uma decisão tomada aqui na Câmara, e traz sérias consequências, inclusive a propriedade privada. O PL traz ali um termo que diz que, inclusive, propriedade privada vai ter que agora tomar cuidado para não ter a chamada arquitetura hostil. A arquitetura hostil não é só aquilo, não é considerado só aquilo que o padre Lancelotti estava lutando contra. Fazem inúmeras interpretações, inúmeras extrapolações, e vai começar agora uma onda de dizer qualquer coisa que não gosta da arquitetura hostil, multar o ente privado, impedir a prefeitura de fazer uma alteração numa praça. É como se a gente transformasse em legislação aquilo que o padre Júlio Lancelotti expressou ao pegar uma marreta e tentar fazer com que essa marreta pudesse desconstruir aquilo que feria os corpos. E dizia que e na cidade não cabiam as pessoas desprovidas de um teto para morar. Portanto, este projeto significa o direito à cidade e o respeito à população em situação de rua para que possamos construir as políticas públicas necessárias e valorizar a sua própria organização através do movimento nacional da população em situação de rua. Esses exemplos de arquitetura hostil cada vez mais encontramos no Brasil. E é uma solução cruel, é uma
uma solução simplista. Porque o problema é resolver a falta de habitação. O problema é atacar a miséria e não encontrar soluções que fazem com que a cidade fique mais feia e hostil aos moradores, principalmente aqueles mais necessitados. O que nunca deveria existir é pessoa em situação de rua. Mas se essa é a realidade do Brasil, se essa é a realidade que nós temos que enfrentar, nós temos que entender que essas pessoas precisam ser acolhidas. Não é possível que no nosso país a gente permita que construções sejam feitas para impedir que essas pessoas possam se aproximar dessas construções, sejam casas, viadutos ou o que quer que seja. É claro que esse é um PL paliativo, presidente, porque, na verdade, o que nós precisamos discutir é moradia para esse cidadão que está hoje em condição como cidadão de rua, morador de rua. Mas nós não podemos também aceitar que haja nesses ambientes urbanos essas arquiteturas que visam afastar e tornar a vida desse cidadão ainda mais prejudicada do que a sua própria vida já está. Outra aprovação que fez convergir o interesse de parlamentares de esquerda e direita foi o projeto de lei que prevê ações em favor da saúde mental de policiais, como a ampliação do programa de qualidade de vida dos profissionais de segurança. Fiquei surpreso quando o deputado David Miranda veio me procurar, ele sendo do PSOL e sabe das questões, das pautas nossas são contrárias, e ele, com toda aquela humildade, falou: capitão, você não quer relatar esse projeto meu? Eu falei: David, capitão Augusto, relatar o projeto seu? Ele falou: não, por favor, é um projeto que é bom para a Polícia Militar, é bom para os policiais. Eu falei: deixa eu ver então, David, como é que é esse projeto. Eu li o projeto, falei: David, o projeto é excepcional. Muito obrigado, David, por você ter me confiado a mim. Falei: com certeza vai ser aprovado com toda a maioria de votos, porque juntou a esquerda com a direita. E fica aqui os nossos agradecimentos de todos os policiais, para o deputado David Miranda, que teve esse olhar, essa preocupação com os nossos policiais também, e os nossos votos para que ele melhore na saúde. A deputada Sâmia, nossa líder, e eu lembrávamos desse projeto, que foi o primeiro do colega e companheiro David Miranda. Um dos primeiros, não sei se o primeiro que ele protocolou, mas um dos que ele vem batalhando ao longo dos 4 anos de mandato. Um projeto muito importante para garantir ações de combate ao suicídio dentro das políticas de segurança pública. Para os policiais militares, todas as estatísticas mostram que 60% dos trabalhadores da segurança pública têm medo de sair para a rua para fazer o policiamento e não voltar para casa. Nós temos uma das polícias que mais morre no mundo. Uma chance de um policial suicidar é 3 vezes maior do que a de um civil. E aqui já foi dito pelo relator, em 2018 nós tivemos 104 suicídios de policiais civis e militares. Os policiais morrem mais por autoextermínio do que por exercício da sua atividade ou porque são assassinados. Esses dados exigem de nós uma política multissetorial que possa atender aos policiais, mas também atender aos seus familiares. Uma política de prevenção, uma política onde você possa enfrentar a sensação de vulnerabilidade pessoal, a situação de estresse do trabalho, a depressão, a síndrome de burnout e o estresse pós-traumático. Quando a gente perde um conhecido, um amigo, por suicídio, a gente se pergunta: o que eu deixei de fazer? Que atenção eu não prestei? Que sinais tentou me dar e eu não percebi? Por isso que a gente precisa ter nas estruturas a equipe multidisciplinar de acompanhamento. Ainda na terça-feira, a Câmara aprovou a medida provisória que aumenta para 45% a margem que servidores federais têm de crédito consignado, aquele que é descontado automaticamente na folha de pagamento. Antes, o limite era de 35%. Se eu puder orientar o povo brasileiro aqui nesse momento, da tribuna da Câmara Federal, é que evitem fazer qualquer tipo de contratação de empréstimo. Só que nós sabemos que dentre as linhas de contratação, a do consignado é que tem os juros menores. Hoje, senhor presidente, tem muita gente com a corda no pescoço, devendo para a agiota. Diante da crise da pandemia que nós tivemos instalada no Brasil, uma aprovação assim se faz necessária até para que a pessoa possa trocar o seu empréstimo
de um com uma linha com juros maiores, quita e utiliza uma margem que tem juros menores. A política do governo deveria ser de recomposição salarial, inclusive para aqueles que foram muito penalizados pela política que foi adotada na pandemia, de congelamento do tempo de carreira, de salários. Ao invés de reverter essa maldade, se procura ampliar o endividamento das famílias brasileiras, de servidores, algo que já chega a quase 80% da população brasileira. A renda é favorável, lógico, à renda para as pessoas mais necessitadas, mas não um projeto que beneficia apenas o mercado financeiro, que beneficia apenas bancos. Esse projeto é um projeto que a gente tem que ter cuidado, tem que ter cautela. É importante a gente dar ao servidor essa liberdade de optar por esse empréstimo ou não. Se ele acreditar que não é o momento para ele, que o empréstimo não vai ser benéfico, então ele que não faça o empréstimo consignado. Agora, aqueles que acreditam que vão se beneficiar dessa oportunidade, não tem por que o novo aqui querer decidir por eles. O propósito é louvável. Entretanto, essa vinculação a cartão de crédito, a ampliação, para nós, conhecendo o dia a dia, a forma como a população, principalmente a mais carente, se posiciona na tomada dos consignados, ela coloca em risco e coloca numa possibilidade real de ampliação elevada de custos, que é totalmente desaconselhável. A taxa de juros dos consignados, e aí a gente deixa claro que é a taxa de juros mais baixa do mercado. Por isso que eu defendo que a questão dos consignados, ela não tem atrelamento ao superendividamento. Eu te dou um exemplo particular. Eu lembro quando eu estava na polícia e precisei pegar um empréstimo consignado. Um momento da vida me atrapalhei, cartão de crédito, parcela do apartamento, do carro, e as minhas parcelas fugiam de acordo com o meu rendimento. E o que foi que eu fiz? Eu peguei um crédito do consignado, paguei todas as minhas dívidas e fiquei com a parcela que estava de acordo com o meu orçamento. Então eu tive acesso a um crédito rápido e é o que tinha juros mais baixos do mercado. Oposição e governo voltaram a concordar, dessa vez sobre a ampliação do Fundo Geral de Turismo, o FUNGETUR, aprovado em plenário na quarta-feira. A proposta favorece o acesso de empresas do setor a recursos para expandir os negócios. A Torre Eiffel em Paris, a Torre Eiffel, não é a cidade de Paris, a Torre Eiffel recebe mais turistas por ano do que o Brasil. E qual é a explicação para esse enigma? A falta de apoio. A falta de apoio nas 3 esferas de governo. Não é privilégio de uma esfera de governo, das 3 esferas de governo. Para enfrentar isso, em 1971, foi criado o FUNGETUR. 50 anos se passaram e não se colocava recursos para o FUNGETUR. Era um fundo que vivia de pequenas dotações orçamentárias e que se tornou enorme. Uma população de cerca de 215 milhões, onde o recorde que nós temos de turismo vindo do exterior fica em 6 milhões ano. Isso é nada se compararmos com o Uruguai, que tem 3 milhões e meio de habitantes e recebe 7 milhões de turistas estrangeiros ano. É muito importante a geração desse fundo, porque a atividade do turismo perdeu 80% dos seus recursos públicos nos últimos 10 anos. Então é preciso dar valor e esse fundo pode ser uma salvação decisiva por uma atividade tão importante para uma economia que a gente pensa compatível com o século XXI. Com a aprovação dessa matéria por unanimidade nesta casa, com certeza o turismo vai ganhar muito. O financiamento do turismo, através do fundo, do FUNGETUR, com certeza o turismo vai ganhar muito e é muito importante para o nosso país, até porque é o que gera emprego, renda, desenvolvimento, progresso. Eu sou de uma terra onde o turismo tem tudo para ser o novo petróleo, que é o meu Rio de Janeiro, e que infelizmente, por questões estruturantes, não recebe a quantidade de turistas que ele poderia receber. Então, fazer uma política nacional voltada para o turismo é de fundamental importância para
fomentarmos o crescimento econômico do nosso país. O plenário também aprovou a ampliação das punições para o uso de celulares em presídios. A proposta, que agora segue para a sanção presidencial, inclui no Código Penal 2 novas tipificações: o uso de celular pelo presidiário, que antes era falta disciplinar e passa a ser crime, e o fornecimento de rede de internet para dentro do presídio. Nós sabemos que dentro desse pacto federativo que já existe, que já sacrifica demais os municípios, vai acabar se tornando mais um sacrifício para os municípios no momento que você coloca mais uma atribuição ao município, que seria participar do monitoramento dentro do sistema prisional. Então, eu fico muito preocupado com relação a essa questão que envolve os municípios dentro desse sistema, que é exclusivamente competência federal, estadual e agora uma parte passa a ser municipal. De fato, a execução da pena ela é de responsabilidade dos estados, ente federal de estado e a União. De fato, o município não tem responsabilidade na execução da pena e nem poderia ter. Aqui o que se buscou foi dar ao município uma possibilidade de participar do processo, principalmente das penas alternativas, e não da execução, de cuidar da execução penal. Então, ainda que a redação não tenha sido a mais expressa, não há nenhuma intenção, isso foi amplamente debatido no âmbito da comissão, no âmbito do grupo de trabalho, mas não há uma intenção aqui, uma proposta de transferir para o município a execução da pena. O objetivo não é esse, no nosso entendimento, a redação não alcança esta imposição ou esse compartilhamento de responsabilidade com o município. Nós queremos, sim, evitar, coibir o uso de celulares dentro dos presídios brasileiros. Mas tem duas medidas simples que poderiam e deveriam ser feitas pelos estados e pela União e que não foram feitas até hoje, presidente. Derrubar as torres de telefonia em torno dos presídios, ou perto dele, inviabilizando o sinal da telefonia. E o segundo, colocar detector de metais em todos os presídios. Aqui nós vamos de novo para uma lógica de populismo penal, que passa penas de 1 para 6 anos, que cria novos tipos penais. Hoje é proibido entregar um aparelho, mas se alguém levar as peças do aparelho, o preso pode montar uma linha de produção dentro do presídio. Então a gente só aperfeiçoou a redação para que aquele que entrega hoje uma placa, entrega um carregador, entrega uma peça, um acessório, que depois é montado um equipamento, que ele também possa ser alcançado pela tipificação da conduta da entrega do equipamento. O crime de milícia está aqui recebendo um aumento de pena e enquadrado como crime hediondo dentro de uma construção também que fora feita pela necessidade de ter uma punição mais rígida com o crime de milícia. Fora isso, não tem tipificação nova e não tem aumento de pena generalizado, como fez entender a deputada Melchiona. Outra pauta de consenso entre oposição e governo foi o projeto que susta a decisão da Anatel, que previa a migração de rádios comunitárias para outras frequências de FM. Queria fazer aqui, deputado Florencio, autor da matéria, um registro de que temos atuado muito em favor das rádios comunitárias. O trabalho, a função das rádios comunitárias é essencial. Aqui mesmo no Distrito Federal, em torno, tenho visitado rádios, participado. Muitas pessoas, e especialmente pelo interior do Brasil, só conseguem obter informação por intermédio das rádios comunitárias. Então, o processo, ele é um processo meritório, esse projeto é meritório e, por isso, conta com o meu total apoio. Esse projeto, sem exagero, garante a existência das rádios comunitárias, que a decisão da Anatel aí jogaria numa frequência estendida, muitas vezes, que sequer existe no dial. Então, as rádios não poderiam ser sintonizadas por seus ouvintes. Por isso, é uma vitória do movimento de rádio comunitária, da democratização das comunicações, parabenizar cada rádio comunitária desse país e, em especial, abraço à Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Menos consensual foi a aprovação da proposta de autoria do deputado pastor Sargento Isidório, que veda qualquer alteração dos textos contidos na Bíblia Sagrada. Parlamentares divergiram sobre a competência do Estado na matéria, que encerrou a semana de votações no plenário. Vai ter a Bíblia do marketing, vai ter a Bíblia da cozinha, vai ter, enfim, vários setores que usam o termo Bíblia e que, obviamente, não fazem alusão à Bíblia como texto sagrado, mas como as suas áreas de conhecimento. Vai ficar vedado? Se a gente disser
que o Estado vai regular qual, também vai, peço 30 segundos para concluir, vai colocar uma religião sobre o conjunto de todas as outras. Porque o Estado é laico, e o Estado laico significa respeitar todas as religiões, todas, mas o Estado não ter nenhuma. Com a aprovação dessa lei, a primeira pergunta: quem vai fazer essa fiscalização? O governo federal vai criar um ministério, principalmente agora no governo PT, criar um ministério para fiscalizar as novas versões da Bíblia? É o Estado que deve dizer qual palavra, qual texto, qual frase e qual conteúdo deve estar no texto sagrado? Eu acho que não. Eu compreendo que o que ele quer dizer é que podem haver traduções, podem haver algumas, até interpretações e até se tratar com ludicidade o texto da Bíblia. Só não se pode mudar a sua essência, mudar, por exemplo, quantos versículos, enfim, quantos salmos, quantos provérbios, os capítulos. O que ele colocou é que em meio a tantas turbulências que infelizmente a gente vive no Brasil com relação à religião, que ele disse: se movimentem, falem, mas não mexam na essência da Bíblia. Independente de religião, a Bíblia, ela diz que lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para os meus olhos é a tua palavra. Aprovar a não tocabilidade desta palavra é muito importante, porque esta palavra, ela edifica, ela limpa, ela sara. Esta é uma palavra como nenhuma outra escrito no mundo inteiro. Esta é a única palavra que, quando nós estamos lendo, o Espírito Santo, o autor, está presente. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. É um momento muito importante para nós, ludovicenses, moradores de São Luís do Maranhão, que há muito somos lembrados como a Jamaica brasileira, como a capital brasileira do reggae, pela força que tem a música do reggae em nossa cidade, em nossa região metropolitana e em todo o estado do Maranhão. Viva Bob Marley, viva o reggae, viva a nossa capital nacional do reggae, São Luís do Maranhão.